Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida hoje também. Hoje queremos falar a respeito de uma oração nas Escrituras, muitíssimo conhecida, muitíssimo divulgada, falada, que realmente é muito bonita, mas não só apenas de palavras bonitas são constituída toda a palavra de Deus, mas sim de toda profundidade de revelação que possa ser dada para a gente, para ela não ser apenas bonita, mas palavras eficazes nas nossas vidas quando as compreendemos e aplicamos em nossas vidas. Então, no livro do profeta Abacuque, no Antigo Testamento, esse é um livro do profeta Abacuque que apenas possui 3 capítulos, separado em pelo menos 3 episódios, podemos dizer assim. O primeiro deles diz assim, no capítulo 1, a iniquidade de Judá, o seu castigo, e pelas mãos dos caldeus, o seu castigo pelas mãos dos caldeus, e a intercessão do profeta. O capítulo 2 já vai tratar dos caldeus sendo castigados ao seu turno. No capítulo 3, a oração de Abacuque. Essa oração linda que a gente quer meditar nela juntos. Então, o primeiro capítulo, o profeta Abacuque recebe de Deus palavras que iria mandar um juízo sobre o seu povo, o castigar o povo de Judá. Então, por causa da iniquidade, do desrespeito, da falta de obediência, de compromisso com o Deus Criador. Então, o profeta que ele faz? Intercede a Deus diante do povo, mas inutilmente, porque uma vez a palavra de Deus é dada, muito dificilmente ela não se concretizará, ela não acontecerá, porque é um juízo de Deus. Nesse caso, alguns homens, ou se não pelo menos Moisés, ele foi bem sucedido quando pediu a Deus que não fizesse, intercedendo pela iniquidade do povo hebreu, e para que Deus não os castigasse, e Deus aceitou a intercessão de Moisés. Mas nesse caso aqui não. Se cumpriu, Deus prometendo que os caldeus, o povo babilônio, sempre o povo babilônio, vindo, usado por Deus para dar uma lição, uma correção ao povo de Deus. Isso, mas em seguida, Deus já mostra uma visão, uma profecia para o profeta Abacuque, dizendo que ele deveria escrever essas palavras, que Deus anunciasse a ele em tábuas que fossem tão grandes escritos em uma tábua, para que todos que passassem até correndo vissem e lessem, soubessem o que Deus já iria anunciar em favor daquele povo, porque o mesmo povo caldeu, babilônico, que vinha para dar um corretivo no povo judeu, povo de Deus, o mesmo Deus iria castigar após os babilônios por causa das iniquidades dos babilônicos. E por fim, chegando no ponto aonde a gente quer meditar, que é no capítulo 3, a oração de Abacuque, ou seja, Abacuque entende o que Deus diz e vai fazer. Deus vai castigar o seu povo, depois vai castigar aqueles que usou para castigar o seu povo e retomar de novo a promessa ao seu povo, como diz, num tempo oportuno, no capítulo 2. Como diz aqui, porque a visão ainda é para o tempo determinado. Até o fim falará, não mentirá, se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará. Então, Deus iria castigar o povo babilônio e castigou. Então, o que a gente quer chegar? É na oração de Abacuque, onde o Abacuque
entende o que Deus vai fazer. Deus não vai abandonar o seu povo para sempre. Deus vai corrigir o seu povo, mas depois vai refazer, retornar a aliança com o seu povo, uma vez o povo de Deus aprendendo a lição, a correção de Deus. E aí é quando Abacuque declara no verso 17 do capítulo 3, essas palavras que a gente conhece que são maravilhosas. Ele diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, na vide, o produto da oliveira minta, fruto da vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como da corça das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Então é isso que a gente quer destrinchar, a gente quer dar maior ênfase nessa mensagem. O Abacuque, depois de entender o propósito de Deus, de correção de Deus, ele vai dizer: olha, porquanto, ainda que a figueira não floresça. Então nós temos o primeiro símbolo, a figueira. A figueira, dentro do contexto das Escrituras, ela representa também um alimento. Era muito usado para eles no tempo deles, devido não haver como conservar muitos alimentos. Um dos alimentos que eram usados era figo, pasta de figo. Nós encontramos essa referência em muitas passagens das Escrituras, inclusive Davi se utilizou delas. Então, a primeira coisa é algo que serve de provisão de alimento. Então, Deus está dizendo, o Abacuque está dizendo que ainda que falte alimento, ainda que falte a provisão do nosso dia a dia, nem haja fruto na videira. A videira é a uva. A uva produz o vinho. O vinho simboliza nas Escrituras a alegria. Toda festa, todo casamento, toda celebração, sempre houve vinho no meio judaico. Isso é normal, é costume, é prática deles, porque o vinho nas Escrituras tem a ver com alegria. Jesus fala de um vinho novo. Jesus fala de uma novidade de vida. Jesus fala de uma novidade que alegrará os que ouvirem o evangelho dele. Então, a videira representa a doutrina de Cristo, a nova aliança. Então, ele diz assim, e o produto da oliveira minta. O produto da oliveira é a azeitona, que extrai o azeite de oliva, azeite extra virgem. Então, o que representa essa oliveira? Ainda que não haja nas Escrituras, a oliveira tem a ver com o azeite. O azeite é a unção, é a presença do Espírito Santo. Então, ele está dizendo, ainda que o fruto da oliveira minta, ou seja, que essa unção que esteja andando pelo mundo não seja verdadeira. Ainda que esse espírito que opere no mundo seja o espírito de engano, de mentira. Mas ele vai dizer assim, ainda e não produzam, e os campos não produzam mantimento. Ou seja, campo quando não produz mantimento é fome. Uma terra que não produz nada, ela é uma terra seca, desértica. Então, aonde não se produz nada, há fome. Então, o profeta está dizendo que o campo pode até não ter alimento. Aí ele continua dizendo, e produz o mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Ovelhas da malhada. Ovelhas
animais no contexto que ele está falando? Mães, ovelhas, povo de Deus. Jesus é o bom pastor. Jesus é o único pastor verdadeiro. Ele é que abre o curral e chama as ovelhas para fora. Então, o Abacuque está citando as ovelhas, mas nós entendemos como povo de Deus. Ainda que o povo de Deus se espalhe, ainda que o povo de Deus diminua até no número de quantidade, sejam arrebatadas pela mentira, pelo engano, pela falsa religião, mas ele ainda permanecerá fiel a Deus. E ele diz assim: ainda que nos currais não haja vacas. As vacas também serviam como alimento, como produção de leite e também animal como força de trabalho naquela época. Então, nós temos alimentação, nós temos provisão, nós temos a falta de alegria, nós temos a falta de unção, de presença da verdade, do Espírito da verdade no nosso meio. A gente não tenha mais o povo de Deus tão unido como ovelhas que andam sob o cuidado de um pastor. A gente não tenha mais as vacas no curral, ou seja, alimentação também e força de trabalho. Ele diz assim: todavia, portanto, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Por quê? Depois de Abacuque ter entendido o propósito de Deus, ele sabia que haveria um momento difícil, um momento de falta, um momento de angústia, um momento de necessidade no meio daquela terra, no meio daquele povo. Mas ele disse: olha, eu, todavia, eu exultarei, eu me alegrarei, eu me satisfarei no meu Deus, no Senhor da minha salvação. Porque Abacuque ele conseguiu entender que o propósito de Deus neste momento ainda não é nada perto do propósito espiritual de Deus para o seu povo. Então, muitas das vezes, nós passamos por certas situações na vida que fazem com que a gente desanime, que a gente não tenha mais vontade de continuar servindo, seguindo a Deus. Mas é porque essas pessoas não têm os olhos voltados para o céu, não têm os olhos da fé voltados para a salvação de Cristo. Talvez se esqueçam da sua salvação com grande facilidade, trocam a sua verdade eterna por algumas coisas momentâneas e passageiras que são enganosas. Então, o Abacuque está dizendo: não, Deus, eu exultarei, eu me alegrarei na tua salvação. Ainda que a gente não veja nada, amigos e irmãos, nada acontecendo como a gente gostaria que fosse, ou que até mesmo tivesse que ser necessário estar acontecendo. Mas de modo algum devemos nos esquecer e tirar os olhos daquele que é a nossa salvação, que é Cristo Jesus. Essas palavras são palavras de vida, palavras de salvação. Então ele continua dizendo que o Senhor é a minha força. O Senhor é que fortalece as nossas vidas para continuar a nossa caminhada. A nossa caminhada certamente, seguramente, será difícil por causa das circunstâncias em que a gente vive nesse mundo. Então, essas dificuldades que aparecem, elas tentam de todas as maneiras nos fazer parar. Mas o Abacuque está dizendo que o Senhor é minha força. O Senhor vai me impulsionar a continuar mais um dia mais à frente. O Senhor vai me fortalecer para que no caminho eu não caia e não fique estagnado, parado no caminho, só porque está ruim. Ele me fará andar. E no verso seguinte ele diz que fará os pés dele como os das servas. A serva é aquele animal conhecido como os veados campestres, aqueles animais
que correm muito, são muito velozes, e principalmente quando eles estão sob perseguição dos seus predadores, eles têm que imprimir uma velocidade muito grande para fugir deles. E é assim que o Abacuque está dizendo: o Senhor vai me dar força, o Senhor vai me dar velocidade, o Senhor vai me dar todas as condições de fugir dos meus predadores que me perseguem, de todo o mal que vem me perseguir, seja pessoas que estão sendo usadas para o mal, para tentarem atrapalhar ou pôr empecilhos na nossa caminhada. Então, muitas das vezes, nós somos obrigados a fugir, mas fugir mesmo, correr mesmo, fugir da aparência do mal para que a gente se distancie o máximo dele, senão certamente o mal nos alcançará. E ele continua finalizando dizendo que me fará andar sobre as minhas alturas. Amigos e irmãos, as minhas alturas. O que ele está dizendo com isso? Que cada um de nós que andamos no caminho do Senhor, a nossa tendência é subir espiritualmente. É elevação espiritual. É um aperfeiçoamento da fé. É um melhoramento de todo conceito e de aprendizado de Deus. Então, todas as vezes que a gente ir no caminho da fé, esforçar a nossa fé, a nossa tendência é subir em direção ao alto. Os nossos lugares altos são aqueles lugares onde Cristo quer que a gente esteja, que Cristo quer que a gente chegue, que Cristo quer que a gente saiba que é nosso, os nossos lugares. Ou seja, aquilo que Cristo prometeu para mim, para você, é meu e é seu. Não é de mais ninguém. E quem pode subir a esse lugar alto para tomar posse, vir a possuir aquilo que Deus deu? É cada um de nós. Então, nós não podemos ficar esperando que o outro, por uma atitude de bondade, nos coloque ou nos leve ao lugar aonde que só nós podemos chegar. Então, esse lugar alto é onde a gente vai chegar, aonde o profeta disse que ele alcançaria os lugares altos dele, era cada vez mais próximo de Deus. Deus está no alto, sublime trono dele nos céus. A nossa caminhada de vida é uma subida, é uma ascendência em direção aonde Deus está. E como você pode me perguntar, Carvalho, tudo bem, o caminho eu até já sei que as dificuldades da vida, a gente reconhece que o caminho é difícil, mas como chegar nesse lugar alto de Deus? Muito simples. O que leva a gente cada vez ao lugar mais alto, aonde está Deus, que é o nosso lugar, é a oração. Quando as pessoas se abstêm ou abrem mão de orar a falar com Deus, elas estão cada vez mais distantes dos seus lugares altos que Deus tem reservado para elas. O Senhor Jesus, ele disse uma vez que ele iria para um lugar onde ninguém iria. Os discípulos ainda não poderiam ir. E ele disse que ia preparar lugar para os discípulos e, consequentemente, para nós todos que cremos nele. Então, que lugar é esse? A palavra de Deus diz que nesse novo céu e nova terra, que é um novo lugar para os que creem em Cristo, só para os que creem em Cristo, todos terão a sua morada, todos terão o seu lar, a sua casa com Deus. Não haverá casa de aluguel, não haverá casas de comércio, porque cada um terá tudo o que precisa da parte de Deus em Cristo Jesus. Então, essa é a dica. É a deixa que Jesus nos dá pela palavra para a gente entender que o nosso lugar está aonde Ele está. Quando nós nos dedicamos a conhecer um pouquinho mais a palavra, inevitavelmente o nosso conhecimento cresce, sobe.
em relação aos que não buscam o conhecimento, nós somos levados para um nível acima de conhecimento e comprometimento com Deus em Cristo Jesus. Então, as pessoas perguntam: nossa, mas como você sabe disso? Como você sabe aquilo? É porque você está buscando e Deus está lhe agraciando com revelações que fazem elevar o seu ser, a sua pessoa, o seu sentido espiritual, o seu conhecimento. Então, o Abacuque sabia disso. Quanto mais eu falar com Deus, mais revelação Ele vai me dar. E quanto mais revelação de Deus eu tiver, mais perto dele eu estou. Por isso é que essa oração é linda. Mas eu creio que muitos não compreendem. Muitas pessoas, eu já vi algumas pregações dessa em alguns lugares, e sinceramente, era um floreamento muito grande, mas que na verdade não dizia isso. Dizia que simplesmente Deus vai te abençoar, porque mesmo que não tiver nada, Ele te abençoa. Não é. Deus vai te colocar no lugar mais alto se você buscar a Ele, se você crer nele, se você dedicar a sua vida para almejar a salvação que Ele já te prometeu. É fé, meus irmãos. Nós estamos vivendo uns tempos diferentes, aonde que a nossa fé está sendo exigida cada dia um pouco mais, porque os acontecimentos nessa vida estão cada vez mais como que esvaziando, esfriando a motivação das pessoas permanecerem na fé em Cristo. Parece que todos aqueles que buscam a Deus um pouquinho mais são loucos, excêntricos, são bitolados na palavra. Não. São pessoas inteligentes. São pessoas que Deus vai falar assim: com esse eu posso contar, porque ele se interessa em saber, em buscar a minha palavra. E todo aquele que busca, acha. Jesus declarou esse. Tudo que nós pedimos em nome de Jesus, ele dará, para que a glória de Deus seja plena no céu e na nossa vida. Então, essa oração de Abacuque é a nossa reflexão do entendimento. Eu tenho que focar nas coisas do alto. Eu tenho que buscar a Deus, porque Deus tem um caminho só meu, e eu tenho que me apressar com pés velozes em direção a Deus, cada vez mais perto de Deus, mais longe do mundo, mais longe das amarras do mundo. Quanto mais a gente entender os propósitos de Deus nos nossos dias, mais tranquilos, deitarmos em paz e em segurança, nos deitaremos e descansaremos, porque Ele nos dirá coisas grandes e firmes que ainda não sabemos. Então essa oração é bonita por causa disso, porque o Abacuque está dizendo: eu confiarei no meu Deus. Se você confiar no seu Deus também, Ele te mostrará um caminho mais excelente, que levará a subir mais próximo dele e mais longe das coisas dessa vida. E aí as coisas acontecerão e você estará firme, seguro com Deus, na presença dele, independente do que as pessoas dizem, independente do que as pessoas façam, independente das que as pessoas vivam, porque a sua comunhão com Deus ninguém pode tirar. Então, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida hoje também e seja uma oportunidade a mais da gente olhar com muito mais carinho e atenção para a salvação que Cristo tem nos dado. Tempos difíceis estão aí, mas cabe a nós trilharmos o nosso caminho que Cristo escolheu para nós. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, Pai. Glórias a Deus para sempre. Aleluia.